Olá, bem-vindos ao canal Portal Físio. Meu nome é Felipe Serenza e nessa aula vamos falar sobre a biomecânica da articulação glenohumeral. A articulação glenohumeral, por natureza, tem uma enorme mobilidade e muito por isso ela sofre com pouca estabilidade. Se a gente for observar bem a anatomia dessa articulação, a gente tem uma cavidade glenoide relativamente plana que se articula com a cabeça do húmero, que é relativamente redonda. Então, isso inerentemente é instável. Então, ela depende muito da parte ligamentar e parte muscular para sua estabilidade. A gente tem o lábio da glenoide, que é essa superfície aqui, que ela serve para aprofundar um pouquinho essa cavidade glenoide. Tudo isso para ajudar a dar um pouquinho mais de estabilidade para essa articulação. Como eu disse, ela depende muito dos ligamentos para sua estabilidade. Então, a gente pode observar aqui ligamentos bem fortes, que são espessamentos da cápsula articular. Então, a gente tem uma cápsula articular rodeando toda a articulação e ligamentos tanto na região anterior, posterior, superior e inferiormente, uma bolsa axilar, que é uma redundância da cápsula, ou seja, é uma região mais frouxa para que a gente permita você fazer o movimento de elevação sem que você tenha o alongamento e não deixe esse movimento acontecer, ok? Então, a gente precisa dessa bolsa ou dessa redundância ali da parte ligamentar da região inferior da cápsula para que a gente consiga fazer os movimentos de elevação. Se a gente tiver um retesamento ou um encurtamento dessa região, a gente vai ter dificuldade nessa movimentação. Quando a gente pensa na movimentação, tanto osteocinemática quanto na artrocinemática, ela tem características bem específicas. Quando a gente fala da osteocinemática, ela tem o maior grau de liberdade de movimento de todas as articulações. Então, ela se move tanto em flexão e extensão, em abdução e adução, e nas rotações interna e externa. Claro que existem outros movimentos que podem ocorrer na articulação, mas nada mais são do que combinações desses 3 graus de liberdade de movimento que eu falei para vocês. Quando a gente pensa na artrocinemática ou na movimentação de deslizamento articular, a gente tem que lembrar da regra do côncavo convexo. Então, a gente tem uma superfície esférica, que é a cabeça do húmero, e uma superfície relativamente plana, que é a cavidade glenoide. Então, a gente sempre vai ter o rolamento numa direção e o deslizamento na direção contrária. Isso tem algumas implicações interessantes quando a gente vai pensar principalmente em técnicas de terapia manual. Então, para potencializar essas técnicas de terapia manual, a gente tem que ter em mente isso, que o deslizamento articular, ele ocorre na direção contrária do rolamento articular. Quando a gente pensa agora na parte muscular, a gente tem um grupo muscular muito importante, que é o do manguito rotador, que ele é muito importante para dar estabilidade e a mobilidade para essa articulação. A gente pensa muito no manguito rotador como um estabilizador dinâmico. Isso é óbvio, ele é um músculo, então ele é um estabilizador dinâmico. Mas como as inserções tendíneas, elas se misturam com a cápsula articular, ele tem uma função secundária de estabilizador passivo também, como uma espécie de ligamento. Então, uma lesão do manguito rotador diminui a capacidade de estabilidade da articulação também por isso. Mas vamos focar mais na função de estabilizador dinâmico. A gente tem que pensar na musculatura do manguito rotador, quando a gente está falando de estabilidade, de maneira muito conjunta. Essa musculatura ela trabalha de maneira muito sinérgica, muito coordenada. Normalmente a musculatura ela trabalha sempre em co-contração, ou seja, a gente tem vários músculos contraindo ao mesmo tempo. Claro que a um grau um pouquinho maior ou um pouquinho menor, dependendo da movimentação. Mas quando a gente pode observar aqui, quando os músculos contraem de maneira conjunta, a gente observa aqui as linhas de força, aqui a linha do subescapular, a linha do infraespinhal e do redondo menor e do supraespinhal, todos eles estão na direção de levar a cabeça do húmero em direção à cavidade glenoide. Então, reforçando esse sentido de cooptação da cabeça do húmero na articulação glenohumeral. E por isso essa musculatura é tão importante na estabilidade da articulação. Então, aqui a gente pode observar o que eu falei para vocês. A gente tem aqui um deltoide, que é o músculo motor primário do ombro, um músculo calibroso, que tem uma área de secção transversa grande, que gera bastante torque. E do outro lado, a gente tem um manguito rotador. Se a gente fosse observar a linha de força do deltoide de maneira individual, para que lado que é essa linha de força? Seria superior. Então, se a gente contraísse apenas o deltoide, ao invés de a gente fazer abdução, ou uma flexão, ou uma elevação do braço, que seja, o ombro faria isso apenas.
porque essa é a linha de força individual do deltoide. Então, a gente precisa da musculatura do manguito rotador, trazendo a cabeça do úmero o tempo todo, centralizando na cavidade glenoide, para que o deltoide consiga fazer um movimento de maneira harmônica. O deltoide faz rolamento e o manguito rotador desliza e mantém essa relação articular sempre ideal. Aqui a gente pode observar melhor isso. A gente tem subescapular e infraespinhal puxando a cabeça do úmero na direção central da cavidade glenoide, em direção inferior, o supraespinhal puxando medialmente, enquanto o deltoide, com um torque superior, a combinação desses movimentos vai fazer o rolamento e o deslizamento articular e o movimento de abdução ou de elevação do braço. Auxiliando o manguito rotador na manutenção da cabeça do úmero centrada na cavidade glenoide, a gente tem o tendão do bíceps, ok? Ele trabalha de maneira secundária, mas ele também ajuda nessa estabilidade, nessa manutenção da cabeça do úmero na cavidade glenoide. Agora eu vou falar um pouquinho de cada um dos músculos. Vamos começar pelo supraespinhal. Onde é que o supraespinhal está posicionado? Na fossa supraespinhal, e ele se insere no tubérculo maior do úmero. A inervação dele é pelo nervo supraescapular, e a ação primária dele é de abdução do braço. É legal a gente lembrar desse músculo, porque ele é o que mais sofre com lesões tendíneas. Provavelmente ele é um dos que mais sofre no corpo todo com lesão tendínea. Agora eu mostro para vocês o subescapular, que é um músculo muito maior, que fica posicionado na região anterior da escápula. A inserção dele é diferente, ele se insere no tubérculo menor agora, na região anterior do úmero. A inervação também é diferente, ele é inervado pelo nervo subescapular, e a ação dele é de rotação medial, e ele também colabora na adução do úmero. O próximo músculo que a gente vai falar é o infraespinhal, o músculo agora que fica na região posterior da escápula, e a inserção dele é a mesma do supraespinhal, no tubérculo maior. A inervação também é a mesma, é pelo nervo supraescapular, ou seja, ele tem a mesma inervação do supraespinhal. E a ação principal dele é de rotação lateral do ombro. Quando a gente pensa só no manguito rotador, ele é o segundo músculo mais acometido por tendinopatias, só perde para o supraespinhal. E por último, a gente tem o redondo menor, que é um músculo bem menor e que também tem a função de fazer a rotação lateral do úmero. Só que ele tem uma característica bem interessante. A inervação dele é diferente do infraespinhal. Ele é inervado pelo nervo axilar. E qual que é a importância disso? Se a gente tiver uma lesão nervosa no axilar ou no supraescapular, a gente não vai perder toda a musculatura que faz a rotação lateral. Então, se a gente tiver uma lesão do supraescapular, a gente perde o infraespinhal, mas a gente ainda tem o redondo menor para fazer a rotação externa. O contrário é verdadeiro. Se a gente tem uma lesão do axilar, a gente vai perder o redondo menor, mas a gente ainda tem o infraespinhal para fazer a rotação externa. Isso, do ponto de vista adaptativo, é muito importante para o ser humano. Aqui, para finalizar, eu trouxe esses slides para você, mostrando a complexidade que é a movimentação da articulação do ombro ou do complexo do ombro. Quando a gente pensa no ombro, a gente acaba olhando muito para a articulação glenomeral. Nessa foto aqui eu estou exemplificando um movimento de abdução de 180 graus do úmero, que é o máximo. E desse movimento, 2/3 acontecem na articulação glenomeral. Entretanto, para que a gente consiga ter a potencialidade ou toda a eficiência mecânica da articulação ou do complexo do ombro, a gente precisa que todas as articulações estejam trabalhando de maneira sinérgica para que a eficiência seja máxima. Então, se a gente tem que lembrar que 120 graus são na articulação glenomeral, que os outros 60 acontecem na articulação escápulo-torácica, e que para que esses 60 graus da escápulo-torácica aconteça, a gente precisa da mobilidade de aproximadamente 25 graus da externo-clavicular e mais 30 a 35 graus da acromioclavicular. Então, a falta de mobilidade em qualquer uma dessas articulações vai interferir no movimento completo do ombro, ok? Então, não se esqueçam disso quando forem fazer uma boa avaliação da mobilidade do complexo do ombro. Bom, galera, finalizamos mais um vídeo. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever, ativa o sininho para novas notificações. Siga a gente no Instagram, @portal_fisio_cursos. Um abraço!